Professor, o senhor consegue identificar qual é a sociedade almejada pelos brasileiros hoje? Qual o modelo de sociedade que a gente gostaria de ser? Levando em conta algo que o senhor identificou muito bem lá atrás, quando o senhor flagrou assim, a classe média se sentindo abandonada naquele processo todo dos ricos ficarem mais ricos, dos pobres ascenderem socialmente, e a gente viu o quadro mudar naquele momento do país. E voltando então à minha pergunta inicial, desculpe me alongar, que sociedade que a gente almeja ter hoje? Eu acho que sempre foi nós sempre quisemos ser uma sociedade como existe na Europa. Também nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos piorou tanto nos últimos 50 anos, enquanto que a Europa não. Quer dizer, a Europa é um país, quer dizer, os grandes países da Europa, a França, a Alemanha, a Inglaterra, os países escandinavos, esses países são países ricos, um padrão de vida bastante alto, a desigualdade não é muito grande, nos países escandinavos até pode ser chamada de baixa, e, quer dizer, a democracia é muito forte, o peso do dinheiro é pequeno, você não tem eleições financiadas por empresas, né? Então, isso é o que nós queremos. Agora, o problema não é, quer dizer, o que nós queremos. O problema é saber como é que nós chegamos lá. Aí tem uma porção de gente que acha que para a gente chegar lá é só, não é, a gente fazer exatamente aquilo que eles mandam a gente fazer. Quer dizer, o quê, por exemplo? Copiar tudo o que eles fazem, não é? Dizendo, então, como é que vocês devem fazer a sua... promover o seu econômico, vocês devem liberalizar tudo, porque nós já liberalizamos tudo, né? E coisas desse tipo. Acontece que quando eles se desenvolveram no estágio em que o Brasil está, no século passado, começo do século passado ou século XIX, eles tiveram uma intervenção do Estado muito forte para se desenvolver, né? E segundo, quando eles tiveram, logo após a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram os chamados 30 anos dourados do capitalismo, eles tiveram novamente uma intervenção forte do Estado, que foi altamente bem sucedida, né? Tanto assim que ficou esse nome, os anos dourados do capitalismo. Depois, né, voltaram para o liberalismo econômico radical, o neoliberalismo, né, e tiveram uma imensa concentração de renda lá, né, e tiveram também uma crise brutal em 2008, e novamente agora só se fala em crise lá em cima, crise nos países do norte. Quer dizer, então nós queremos ser como países ricos, democráticos e sociais, né? Agora, como é que a gente chega lá? Só nós mesmos é que podemos saber. A gente tem que estudar os outros países, as outras teorias, mas nós temos que trabalhar com a nossa própria cabeça, de acordo com os nossos interesses, que não são os mesmos dos deles. E levando em consideração que o país e os negócios são feitos por pessoas, e as pessoas, quando a gente olha para nós aqui, e você, pegando o Brasil numa perspectiva histórica, como o senhor está citando a Europa, a gente olha para os nossos dados, até foi um entrevistado do Brasil, ele diz o seguinte, que o Brasil, entre 2010 e 2015, ele tinha 10% de analfabetismo. E esse dado era parecido com os Estados Unidos na virada do século XIX para o XX. Quer dizer, quando a gente olha para nós brasileiros, quer dizer, pensando que o país e os negócios são feitos por pessoas, não adianta só almejar essa mudança. Onde que pesa a formação, o capital humano nesse desejo de mudança, de ser alguma coisa diferente do que nós somos? O capital humano, a educação é absolutamente fundamental. Isso todos nós hoje sabemos. A questão é saber por que, quer dizer, se nós estamos fazendo bem agora esse trabalho. Eu acho que sim. Quer dizer, na verdade, o que aconteceu com a educação no Brasil é que as elites brasileiras, até 1985, ou seja, até a transição democrática de 85 e em seguida a Constituição de 88, essas elites não tinham interesse em alfabetizar o povo brasileiro. Nunca deram prioridade para essa questão. Eles tinham prioridade de, naturalmente, alfabetizar a classe média, que fazia parte dessa elite. E mais nada, era o Caetano de Campos, aqui em São Paulo. Em cada capital do Brasil havia um Caetano de Campos, né? E as escolas privadas de freiras e padres inicialmente. Quer dizer, uma coisa, inclusive, que é bem significativa disso, foi que na Constituição de 46, que foi a nossa primeira
Constituição democrática ou quase democrática. Por que quase democrática? Porque determinou que os analfabetos não tinham direito a voto. Ora, quando isso foi feito, as elites perderam qualquer interesse em que os analfabetos ficassem alfabetizados, porque aí teriam voto e o voto deles era sempre uma coisa incômoda, né? Quer dizer, agora, desde 85 o Brasil está fazendo tudo o que tem que fazer para ascender na educação e ainda conversava um dia desse com a Cláudia Costin, que trabalhou comigo e que hoje é diretora para assuntos de educação do Banco Mundial. Ela disse que o Brasil é um dos países que mais, se não é o país que mais avança nessa área. Só que avança de uma base muito ruim e por isso que a nossa educação ainda é muito ruim. Agora, quando a gente vê aquele jovem que a família teve pela primeira vez, um jovem na faculdade, que foi quebrando aquele ciclo da família que não conseguia ascender. Hoje, eles dão uma marcha ré e esse rapaz volta da faculdade porque ele tem que trabalhar para fechar o orçamento, isso sem contar que o acesso a serviços e diminuição de consumo também tem que ser levado em conta. Como é que a gente pacifica socialmente o Brasil nesse sentido? Então, Poli, o que você está falando agora é que o desenvolvimento do Brasil está muito ruim. Quer dizer, a partir de 85 eu disse que a nossa educação passou a ser uma coisa muito importante. Eu diria mais, a partir de 85 nós temos uma democracia e essa democracia tornou-se uma democracia social, porque houve um aumento grande do gasto em educação, em saúde, nós criamos o SUS, que com todos os seus problemas é uma maravilha para um país, né, com a renda per capita que nós temos, né, de forma que a Previdência avançou, agora tem um problema que precisa ser ajustada, mas enfim. Houve grandes avanços na área social e na área político-democrática. Agora, na área econômica, foi um desastre. Essa é a palavra. Não é que agora está um desastre. É um desastre desde então. Quer dizer, o Brasil está semi-estagnado desde 1980. Por que eu chamo semi-estagnado? A renda per capita brasileira cresce a 1%, quer dizer, por ano. Enquanto que no período anterior, entre 30 e 80, né, o Brasil crescia a uma taxa de 4%, 4,1%. Quer dizer, a diferença de 4 para 1 é enorme. Não é? Em 10 anos já faz uma diferença muito grande, em 20 muito mais. Quer dizer, e por que isso? Quer dizer, então, o grande desafio brasileiro é como é que nós retomamos o desenvolvimento. É primeiro fazer o diagnóstico, porque grande parte dessa sociedade brasileira não quer saber desse diagnóstico, não percebeu que nós estamos semi-estagnados, não percebeu que nós estamos crescendo muito pouco. Né? E também lá fora, os nossos países ricos, né, que não têm nenhum interesse no desenvolvimento do Brasil, né, eles estão sempre dizendo que o Brasil é um país emergente, é um país maravilhoso. Quer dizer, em 2009 o Economist fez, a capa do Economist era o Cristo Redentor virando um foguete para cima e Brasil decola era a capa. Né? Na verdade não é nada disso. Quer dizer, na verdade, nós estamos semi-estagnados desde 1980 e nós temos que entender por quê e tomar as nossas providências, e não estamos fazendo isso. Mas o diagnóstico é difícil de conseguir ou não existe uma disposição em buscar esse diagnóstico? Não, eu acho que não há disposição. Quer dizer, eu acho que as elites brasileiras e os seus economistas, né, continuam amortecidos. Mas isso não afeta todos? Veja, agora, nessa crise brutal em que nós entramos agora, em que o PIB este ano vai cair quase 4%, aí todo mundo está preocupado. Mas o que eu estou dizendo para você é que desde 1994, porque antes também nós tivemos a estagnação nos anos 80, até 94, tinha uma causa muito clara. Era uma grande crise da dívida externa que provocou uma alta inflação inercial. Então, no final disso, os brasileiros todos estavam muito preocupados com isso e querendo se livrar disso. Agora, quando veio o Plano Real, todos nós, eu inclusive, acreditamos que o Brasil ia passar a crescer muito fortemente. Né? E tem um monte de gente aqui, neste país, a grande maioria, que continua achando que é isso que aconteceu depois de 94, só atrapalhou agora, o que é um grande equívoco. Quer dizer, desde 94, novamente, exceto no período de uns 5 anos do governo Lula, por causa de um boom de commodities, não por causa da política econômica do Lula.
Quer dizer, por causa desse boom de commodities, o Brasil cresceu bem. Os outros anos foi 1% per capita. Quer dizer, essa quase estagnação. Agora, e as pessoas não querem saber disso. Professor, como que a gente controla a nossa economia, se é possível ter o controle de uma política econômica sem estar à mercê de um contexto externo ou mesmo interno? Então, os economistas têm que trabalhar diante de restrições muito claras, restrições econômicas, internas e externas. Não é? Agora, a primeira coisa que é preciso é que os economistas reconheçam que há uma estagnação de longo prazo, uma semi-estagnação de longo prazo. Eu fiz isso há muito tempo. Em 2007, eu publiquei um livro chamado Macroeconomia da Estagnação. Foi um livro que eu escrevi da primeira à última linha para entender a economia brasileira e dar uma visão macroeconômica do Brasil num livro. Quer dizer, foi engraçado, porque nesse ano a economia já estava crescendo forte por causa do boom de commodities e eu parecia um bobo. Mas, né? Contra a corrente. Contra a corrente, certamente. Né? Quer dizer, então é preciso que a gente se dê conta de que há um problema sério aí. A direita não quer saber disso porque está bem para ela. Né? Eles não precisam, são tão ricos, felizes, não precisam disso. Agora, e a esquerda está no governo, então também achava que tudo bem. Agora, a segunda coisa é, feito o diagnóstico, quer dizer, como é que a gente sai disso? Né? Então, feito o diagnóstico, por que o Brasil não cresce desde 1994, como se esperava? Essencialmente por uma razão, porque o Brasil está numa armadilha macroeconômica de uma taxa de juros muito alta e uma taxa de câmbio muito apreciada que inviabiliza o investimento privado. Ao mesmo tempo que o investimento público vem sendo muito baixo. Quer dizer, para um país se desenvolver, ele precisa ter uma taxa de investimento elevada. A nossa taxa é 17%, 18%. Nós precisamos ter 25%, pelo menos. Quer dizer, e não podemos ter porque assim, o setor privado não é estimulado a investir, porque as expectativas de lucro deles são muito baixas. Por que são muito baixas? Porque a taxa de câmbio nesse período esteve apreciada no longo prazo. Isso é a teoria do novo desenvolvimentismo que explica. E porque a taxa de juros ficou muito alta. O setor público, por sua vez, também investe pouco porque o Estado ou gasta com juros, ou gasta no social, ou gasta com a máquina, né? E não gasta no investimento quanto devia. Né? Então, nos dois casos, você tem no câmbio apreciado e no juro e no investimento público pequeno, é uma alta preferência pelo consumo imediato. É um populismo econômico de caráter cambial. Que não cria raízes, é isso? Não, as pessoas querem consumir rápido e não querem, quer dizer, quando você tem uma taxa de câmbio apreciada, está todo mundo no paraíso, porque os salários não só os salários, os juros, os aluguéis que os rentistas recebem também, os dividendos, tudo vale mais. E vai todo mundo para Miami, né, ou para Orlando. Quer dizer, agora não. Agora veio a crise, o câmbio foi para o lugar certo. Estamos no mundo real. Né? É. Agora, qual é o problema? Quer dizer, por que os brasileiros não são capazes de enfrentar esse problema? Primeiro, porque não fizeram um diagnóstico. Segundo, porque não sabem como é que enfrenta. Né? Porque eles não perceberam que o problema da taxa de câmbio, por exemplo, você só resolve esse problema da taxa de câmbio realmente se você deixar de ter um déficit em conta corrente e passar a ter um superávit pequeno, mas um superávit em conta corrente. Quer dizer, o que todos os economistas pensam, né, meus colegas, é que é numa frase que que os americanos dizem com grande elegância para nós, que é a seguinte: é natural que países ricos em capitais, como nós, quer dizer, transfiram seus capitais para os países pobres em capitais como vocês. Parece lógico e maravilha, então nós precisamos da poupança deles para crescer. Isso é uma enorme mentira. Quer dizer, eu costumo dizer que isto é tão verdade quanto é verdade que a Terra é plana. Não é? Por que é mentira? Não é? Por que o Brasil cresceria bem mais se ao invés... O que significa precisar de capital de fora? Significa que você entra num déficit em conta corrente
o déficit concorrente é toda a sua exportação menos tudo que você importa, né? Inclusive serviços. Isso dá o déficit. Se você tem um déficit, isso significa que você precisa ser financiado com o capital deles. Então eles trazem o capital deles, seja como empréstimo, seja como investimento direto. E os brasileiros acham que quanto maior for o déficit em conta corrente, melhor, desde que seja financiado por investimentos diretos. Por quê? Porque se é investimento direto, isso quer dizer que vai aumentar, né, a taxa de investimento do país e o país vai crescer. Eu digo, ledo engano, total engano, né? O que nós vemos é que quando você entra em déficit em conta corrente, a sua taxa de câmbio se aprecia. É fácil entender. Se eu tenho uma taxa de câmbio, digamos, eu tenho o equilíbrio da conta corrente, zero de conta corrente, e eu tenho uma taxa de câmbio para isto, vamos dizer, de 3,20 ou 3,50 eu diria. Agora, se eu vou para se ela é apreciada. Se eu tenho um déficit em conta corrente, né, e vou para, em vez de 3,20 eu vou para 2,50, o que vai acontecer? Eu vou ter uma taxa de câmbio muito mais apreciada. O que significa ter uma taxa de câmbio apreciada? Significa que as empresas deixam de ser competitivas, as empresas industriais brasileiras. Quer dizer, a soja, o ferro continuam competitivos, porque isso é commodity, a doença holandesa permite isso, mas os outros não. Quer dizer, a indústria torna-se não competitiva. Foi o que aconteceu no Brasil. Quer dizer, quando você tenta crescer com poupança alheia, isso aprecia o câmbio, e apreciando o câmbio, você vai consumir em vez de investir. Ainda que seja investimento direto a forma de financiamento. O senhor tem dito muito, apontado dois problemas do Brasil, que é a necessidade de crescimento e a desigualdade. Uma está exatamente ligada à outra, ou um país que pode voltar a crescer e não resolver a desigualdade? Olha, o Brasil já teve a sua fase de crescer com desigualdade. Foi o período dos militares, ou mesmo o período do Getúlio inicialmente, mas principalmente dos militares. Depois disso, a partir da democracia, não há dúvida de uma coisa, o Brasil tem que crescer sem aumentar a desigualdade. Quer dizer, agora, como é que um país cresce sem aumentar a desigualdade? Não pode fazer isso fazendo com que a taxa de lucro dos empresários caia. A taxa de lucro dos empresários precisa ser satisfatória. Isso é uma restrição fundamental do capitalismo. Né? O capitalismo é um sistema econômico onde tem um herói. O herói é o empresário, porque é ele que investe. Né? Ele que investe e o Estado investe uma parte menorzinha, mas também importante. Mas o que investe 80% em geral do total do investimento são os empresários. É um fundamento. Então, agora, eles só investem se a taxa de juros não for alta e a taxa esperada de lucro for razoavelmente boa. Né? Então, essa é uma restrição. Então, você precisa que os outros preços macroeconômicos, porque numa economia existem 5 preços macroeconômicos. Né? É a taxa de lucro, é o primeiro preço e mais importante. É a taxa de juros, que é o preço do capital. É a taxa de câmbio, que é o preço da moeda estrangeira e a mais estratégica das taxas. É a taxa de salários e a taxa de inflação. Esses são os 5 preços macroeconômicos. Essa macroeconomia novo desenvolvimentista está baseada nesses 5 preços macroeconômicos. Quer dizer, assim são nessas regras que nós estamos ancorados. E nós temos que fazer com que, quer dizer, e o mercado... Quer dizer, o mercado é um maravilhoso sistema de coordenação de coisas competitivas, mas ele não funciona para coordenar a macroeconomia. Não garante que esses 5 preços fiquem no lugar certo. Então, quer dizer, o que está acontecendo no Brasil, né, é que como a taxa de câmbio era apreciada no longo prazo, a taxa de lucro esperada era muito baixa. Além disso, nos últimos anos, aí mais no governo do PT, a taxa de salários cresceu mais que a produtividade, de forma que também os salários pressionaram os lucros. Né? Como isso aconteceu, os lucros caíram muito para baixo, as empresas não investiram, o país não cresceu. Então, o fundamental é equilibrar esses 5 preços. Como é que eu distribuo renda desse jeito?
porque eu preciso distribuir renda ao mesmo tempo. Os salários precisam crescer com a produtividade. Eles não podem crescer mais que a produtividade. Quer dizer, que o PIB per capita. Não pode crescer mais que o PIB per capita ou produtividade. Em termos reais, claro. Agora, o que é o... Para você conseguir isto, né, então você precisa ter uma taxa de câmbio certo, você precisa ter uma taxa de inflação baixa, você precisa ter ajuste fiscal, não há nenhuma razão para você ficar tendo déficits fiscais enormes, você deve ter 0 de déficit em conta corrente e um déficit público muito pequenininho. Né. Com isso, e administrando bem corretamente a taxa de câmbio, tendo uma política cambial muito firme e muito forte, uma política cambial em que você neutralize a doença holandesa e em que você rejeite a política de crescimento com poupança externa, com endividamento externo, que você rejeite a política de âncora cambial, controlar a inflação com câmbio, isso é um crime, né? E você baixa os juros, porque não é possível nós termos um juro tão grande assim, né? Se você fizer isso, o que é que os países asiáticos fizeram? Aí você vai crescer forte e o Brasil vai ter resolvido o problema. E a distribuição, que era a tua questão? A distribuição vem se você conseguindo reduzir os juros e aumentar os impostos de forma progressiva. Quer dizer, isso é muito importante. Tem toda uma esquerda que quer distribuir renda no Brasil através de política fiscal, através de déficit público. Isso é um absurdo. Isso não faz sentido. Quer dizer, como é que você distribui renda? Você distribui renda fundamentalmente gastando, ampliando, criando um estado do bem-estar social, porque o padrão de vida que você consegue gastando em educação, saúde, assistência social, coletivamente, é muito maior do que pagando salário. Quer dizer, é mais barato, portanto. E segundo, né, financiando esse gasto social com um sistema de impostos progressivo. Ou seja, que os ricos pagam proporcionalmente mais do que os pobres. Isso é uma coisa, o efeito disso é impressionante. Eu um dia desses vi uma comparação entre a distribuição de renda dos Estados Unidos e da Suécia. São dois países ricos, quer dizer, mas todo mundo sabe que os Estados Unidos tornou-se o país rico mais desigual que de todos, enquanto que a Suécia é um dos mais iguais. Ainda tem, talvez a Dinamarca seja mais igual que a Suécia. Aí tem um índice que é o índice de Gini, não importa, que mede isso. E eles viram qual é o índice de Gini antes dos impostos e depois dos impostos. No antes dos impostos, o Gini da Suécia era apenas um pouco mais baixo que o dos Estados Unidos, diferença pequena. Agora, depois dos impostos, como os impostos são muito progressivos na Suécia e não são nos Estados Unidos, aí a diferença fazia assim. Então, é desse jeito que nós temos que distribuir e não fazendo déficit público então, professor, e tendo o câmbio apreciado. Nessa explicação que o senhor dá, parece que é uma equação que não seria tão complicada a resolver. Aí a minha pergunta é quando que a política ou a ideologia atravessa o caminho da economia? Então, o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Quer dizer, a economia, quer dizer, é uma ciência social muito imperfeita, não é? Mas ela se transforma facilmente numa ideologia. O neoliberalismo, o que é? Transformar a economia numa ideologia dos mercados. Quer dizer, por outro lado, há uma esquerda que quer transformar a economia também numa forma de distribuir renda de forma irracional. Nesses anos eu tenho feito uma batalha grande, né, e tenho encontrado problemas tanto da direita quanto da esquerda. Eu participei de uma Roda Viva, uma Roda Viva com mais 4 economistas, alguns dias atrás, e depois participei de um debate aí de economistas mais de esquerda, uma semana depois. Um economista bem de direita e um outro um pouco mais jovem, bem de esquerda, cada um numa reunião, disseram a mesma coisa 3 vezes. O que seria? Disseram, o câmbio não é tudo. Ok, eles não querem saber de câmbio. Por que eles não querem saber de câmbio? Né? Porque câmbio tem um efeito sobre distribuição muito grande. Quer dizer, se você tiver um câmbio, quer dizer, isso para a esquerda, o câmbio, um efeito falso, mal entendido, mas se você tiver um câmbio alto, apreciado como nós tivemos, os salários ficam inchados. E isso para a esquerda parece ser ótimo.
Então eles não querem. Quantas vezes eu briguei com os meus amigos de esquerda porque eu queria que eles me apoiassem no que eu estava falando e eles, não, o câmbio não é tudo e com isso se livravam de mim. Por outro lado, os liberais, eles não querem saber do câmbio também. Não por causa dos salários, por causa dos rentistas, que aí eles representam os interesses rentistas e eles não querem prejudicar os rentistas. Mas tem um outro motivo, porque eles estão muito identificados com os interesses estrangeiros. Quer dizer, e para os Estados Unidos, ou para a França, ou para o Japão, qualquer um dos países ricos, não interessa absolutamente que o Brasil tenha uma taxa de câmbio competitiva. Se o Brasil tiver tiver um déficit em conta corrente e, portanto, uma taxa de câmbio não competitiva, isso para eles é ótimo. Por que é ótimo? Porque eles vão exportar mais para nós do que importar, vão ter superávit em conta corrente em relação a nós, e porque eles vão legitimar a entrada das empresas estrangeiras no Brasil para ocupar o nosso mercado. Eu não sou contra a empresa multinacional, absolutamente. Então, eu gostaria de saber quando que o senhor acha que a gente tem que estar mais atrelado ao mercado e quando a nossa opção melhor é o governo organizando a nossa vida. Bom, então isso está bem claro para mim hoje. Quer dizer, eu entendo que primeiro você tem que pensar em termos microeconômicos, em termos das empresas. Em termos das empresas, não é, você tem que dividir a economia brasileira, como a economia americana, como a chinesa, né, em dois setores. Um grande setor competitivo e um setor menor, mas de grandes empresas, infraestrutura e algumas indústrias de base, que é não competitivo, o mercado funciona mal. E aqui funciona razoavelmente. E aí a coisa é muito simples. Esse setor, dá-lhe mercado. Certo. Deixa por conta do mercado, porque o mercado é muito melhor coordenador do que o Estado, não é, para coordenar a atividade empresarial de centenas de milhares de empresários e suas ideias e suas invenções. Maravilha. Agora, no setor não competitivo, isso eu preciso de planejamento do Estado. Né? Preciso um PAC bem organizado, etc. Né? Isso é a primeira regra. Né? E a segunda regra é que eu tenho a macroeconomia. E na macroeconomia eu tenho aqueles 5 preços que eu lhe disse. Né? E nós estamos cansados de saber que a macroeconomia, o mercado não funciona. Que é o câmbio, a inflação... A taxa de câmbio, a taxa de inflação, a taxa de juros, a taxa de lucros e a taxa de salários. Isso, é. Então, se esses cinco preços estivessem sempre certinhos, você nunca teria crise nenhuma. Você não tem desequilíbrio. E o país não teria inflação, não teria crise, o mundo seria um mundo perfeito. Ora, nós estamos cansados de saber que o mercado definitivamente não garante essas coisas. Eles dizem, não, basta que o Estado não gaste muito, eu sou a favor que o Estado não gaste muito, que aí isso vai se conseguir. É falso. Tem 1000 casos de países que estavam com equilíbrio nas suas contas fiscais e, no entanto, entraram em crise. Né? O Brasil mesmo, recentemente, em 96, aqueles países asiáticos, 4 países, na Europa, os países que entraram em crise agora na Europa, na zona do euro, parte fiscal muito bem, crise. Então, na macroeconomia, eu preciso de uma política macroeconômica muito ativa, que não pode ser apenas uma política monetária e fiscal, precisa também ser uma política cambial. Isso é válido para todos os países, mas vale mais para os países em desenvolvimento. Por que vale mais em relação ao câmbio? Porque uma tese central do novo desenvolvimentismo é que existe uma tendência à sobreapreciação da taxa de câmbio cíclica e crônica no longo prazo. Cíclica porque você vai de crise em crise. Na crise você tem uma forte depreciação da moeda. Depois ela aprecia novamente por vários fatores, permanece apreciada por um bom tempo, mas vai aumentando, vai ter déficit em conta corrente, com sua dívida aumentando, não é porque você está estimulando importações em vez de estimular exportações e investimento, e aí vem outra crise. Nós tivemos uma crise em 2002, foi a última, tivemos outra aqui agora, acabou de repetir essa nossa história. O senhor é mais otimista com relação ao momento que a gente está vivendo? Um artigo recente que o senhor escreveu, o senhor fala que a crise foi 2015, que agora seria o momento da reversão. Outros especialistas dizem que o pior ainda está por vir. Então, eu estou mais pessimista do que estava quando escrevi esse artigo. Quer dizer, não há dúvida que a reversão vem por causa do câmbio, não é? Mas está claro que vai demorar mais do que eu esperava. Tanto é assim que eu estou fazendo uma proposta
de fazermos uma reforma na forma como nós estamos tratando o problema fiscal brasileiro, né? Porque eu sempre fui a favor de ajuste fiscal. Aí os meus amigos de esquerda ficam bravos por causa disso, mas eu sou keynesiano, sem dúvida nenhuma, mas acho que você só pode fazer expansão fiscal em momentos contracíclicos, quando você tem uma crise. Agora, quando chegou em janeiro do ano passado, nós estávamos numa crise e, no entanto, o novo ministro da Fazenda naquela época, o Joaquim Levy, defendeu a ideia de um ajuste fiscal. Eu examinei bem a coisa e disse, e eu concordei com ele. Por que eu concordei com ele? Porque ele previa que com o ajuste fiscal ele conseguiria um superávit primário de 1%, 1,1%, né? E a economia, quer dizer, não cresceria, mas também não iria para baixo, ficaria equilibrada, né? O que nós vimos não foi isso. A economia caiu 4%, está caindo 4%, e em vez de um superávit primário de 1%, apesar de todo o ajuste que foi feito, nós temos um déficit primário agora de 2%. Uma parte foram as pedaladas, assim mesmo 1% de déficit primário. E a crise se aprofundando, e não parando de se aprofundar. Então, nós precisamos repensar isso, né? Um dos motivos fundamentais por que a gente queria fazer o ajuste fiscal era porque o governo entrava numa crise de confiança muito grande. A Dilma cometeu alguns erros, ela não é a responsável pela crise, mas ela cometeu alguns erros. E isso a tinha desmoralizado e era preciso que ela recuperasse a confiança dos empresários. Então, também era a favor. Agora está claro que a Dilma está fazendo o mais que ela pode para fazer esse ajuste fiscal. Se não faz mais é porque não pode. O que o senhor acha do ajuste fiscal proposto? O que está sendo feito é o que é possível fazer. Então aí, qual foi a nova proposta que eu estou fazendo? A proposta é de nós voltarmos a pensar em termos de poupança pública e fazermos o ajuste em termos de poupança pública. O que quer dizer isso? Poupança pública é toda a receita do Estado menos toda a despesa corrente do Estado, tirando os investimentos. Então, o que eu quero é que o ajuste seja firme em relação à poupança pública, não é? E, portanto, seja firme em relação ao gasto corrente ou de consumo do Estado. E libero o investimento. Quer dizer, para que o Estado possa aumentar rapidamente os investimentos deles nos próximos anos. Quer dizer, eu apresento toda uma forma mais complicada, mas para controlar tudo isso, mas essa é a ideia, né? Em vez de nós ficarmos jogando o tempo todo no déficit primário, no superávit primário, não, deixa o superávit de lado, continuamos a medi-lo, etc., mas em vez disso, a despesa que realmente é ruim é a despesa corrente, essa nós precisamos controlar, né? A taxa tributária do Brasil já é alta, a carga tributária, então nós precisamos controlar. Mas vamos soltar o investimento público, porque isso é uma forma de essa economia sair dessa crise mais depressa. Quer dizer, seriam contas separadas, pelo que eu estou tentando mas essas contas já existem separadas. A única coisa que eu estou propondo é que isso tem que ser discutido pelo governo, e o governo para apresentar uma proposta muito bem clara sobre isso, etc., é que agora... O senhor está levando essa proposta, é isso? Eu estou escrevendo um artigo, eu estou começando a falar com as pessoas, estou falando divulgar. Com você. Se eu vou ser ouvido, se isso faz sentido ou não, professor, eu espero que sim, né? O senhor acredita que um ministro com ideias próprias e com personalidade, talvez assim como o senhor, consegue sobreviver num governo da presidente Dilma? Eu acho que sim, quer dizer, porque, veja, a presidente Dilma, quer dizer, ela cometeu seus erros, tem suas deficiências e cometeu seus erros, mas ela sabe que está numa situação muito difícil, né? E ela está buscando sair dessa situação da melhor forma possível. O ministro que ela tem hoje, o Nelson Barbosa, é um homem competente, capaz, né? De forma que é difícil você pensar num ministro melhor que ele para ocupar esse cargo nesse momento, né? Por quê? Porque é um economista bem formado, é um economista, por exemplo, que dizem que ele é responsável pela crise porque ele estava no governo da Dilma na primeira parte. Isso é falso, porque ele estava nos 2 primeiros anos, mas aí ele não aceitou as pedaladas, né?
brigou primeiro com o Arno Meyer, que era o secretário do Tesouro, depois teve desentendeu-se com o meu amigo Guido e saiu. E em 2014 eu faço um fórum de economia todo ano na Fundação Getúlio Vargas, em setembro. E em setembro de 2014 ele apresentou um paper, que está hoje publicado, em que ele já propunha em 2014 todo um ajuste fiscal que era necessário fazer. Então, quer dizer, esse é um economista muito competente e muito sério, quer dizer, que vê a necessidade de ajuste fiscal, mas também vê outras necessidades na economia, que tem equilíbrio. A reforma da Previdência, o senhor acha que... É muito importante fazê-la. Mas o senhor acha que passa esse ano, pela sua experiência? Estou achando que passa, porque a coisa está sendo bem discutida e porque, quer dizer, é impossível que esses deputados e senadores não reconheçam, quer dizer, que o problema do déficit da Previdência é muito grande. A coisa é urgente em termos, porque esse déficit, quer dizer, a reforma que vai ser feita é uma reforma em que os efeitos vão ser através dos anos. Não é assim, no primeiro ano já resolve o problema, mas é assim que tem que ser feita a reforma da Previdência. Quer dizer, de forma que não atinge diretamente quem está se aposentando no próximo ano, coisa que valha, mas, quer dizer, o Brasil vai aumentar, a participação dos velhos na população está aumentando fortemente. A população já parou de crescer há mais de 20 anos, isso está aumentando. Então, nós temos que fazer essa reforma, não há dúvida nenhuma. Eu gostaria que o senhor falasse dessas, de alguma maneira o senhor já tocou bastante nelas, mas nas 6 propostas que o senhor trata nesse grupo de reindustrialização, quais seriam essas 6 propostas e depois das 5 medidas para retomar o crescimento? O grande projeto de desenvolvimento do Brasil, que fez o Brasil crescer enormemente entre 30 e 80, era um projeto de industrialização. Nós nos desindustrializamos fortemente nesses 35 anos desde 1980 e agora precisamos, quer dizer, o grande processo tem que ser a reindustrialização, entendida a reindustrialização como incluindo serviços sofisticados e, portanto, entendida a reindustrialização como sofisticação produtiva. Porque está cheio de economista ortodoxo que volta a tese que pareciam mortas, de que você pode se desenvolver sendo um mero exportador de commodities. O Brasil se transformou novamente em um exportador de commodities. O Brasil exportava, em 1990, o Brasil exportava 62% das suas exportações eram de manufaturados. Hoje... 62%? 62%. Nossa. Hoje é 35%. Já baixou fortemente e as commodities tomaram o lugar. Onde é que foi o crescimento? Naquela época, o crescimento era enorme quando aumentava a participação. Por que isso? Porque todo o desenvolvimento econômico é fundamentalmente um aumento de produtividade. E aumenta a produtividade você faz de 2 maneiras. Ou você aumenta a produtividade aumentando a produtividade na produção desse casaco, ou deste relógio, ou desse computador, ou desse automóvel, mas é o mesmo produto. Ou você aumenta a produtividade transferindo mão de obra da produção de soja para a produção de máquinas mais modernas, máquinas que exigem pessoal mais educado, porque são mais sofisticadas e que pagam salários muito mais altos. Para os países ricos, essa segunda forma é difícil para eles, porque eles já estão na ponta. Agora, para um país em desenvolvimento, a grande forma de se desenvolver é fazendo essa transferência. E isso é industrialização ou é sofisticação produtiva. Em vez de as pessoas estarem produzindo coisas simples, eles estão produzindo coisas mais complexas que permitem pagar mais salários e, portanto, que implicam ter uma renda nacional maior. Essa é a lógica. Porque nós temos alguns produtos que saem do Brasil, vão e voltam depois para o nosso consumo interno. Mas esse é o caso do café, por exemplo. Café. Então nós precisamos transferir nossa mão de obra para setores mais sofisticados tecnologicamente, que são não só indústria, mas é no marketing, no alto marketing como esse, é no setor financeiro, tem vários setores. Quer dizer, agora, então esse grupo tem esse objetivo. Para isso, a preocupação fundamental desse grupo é com a taxa de câmbio. E esse grupo diz o seguinte: olha, nós estamos com a taxa de câmbio correta agora, 3,90 por dólar. Mas
dada a tendência à sobreapreciação cíclica e crônica, assim que as commodities comecem a aumentar novamente o preço e assim que a crise comece a amainar, essa taxa de câmbio começa a apreciar novamente. Então o governo precisa ter mecanismos, tem que ter instrumentos de política cambial para segurar essa taxa de câmbio nesse nível. Isso essencialmente é um imposto sobre, não é um imposto, é uma retenção variável sobre a exportação de commodities. E está saindo um artigo meu no Valor nesses próximos dias, em que eu explico direitinho esse imposto, essa retenção, e o título do artigo é Retenção alíquota zero. Por quê? Porque como agora os preços da soja estão muito baixos, o preço do minério de ferro também está muito baixos, a alíquota desse imposto seria zero. Agora, se começa a subir o preço desses impostos, isso começa a apreciar o câmbio. Né? É a doença holandesa. Então, para evitar isso, neutralizar isso, então você tem essa retenção. Garantido um câmbio nesse nível, uma outra proposta que é surpreendente para um setor que acredita na industrialização brasileira é que nós somos a favor de reduzir para metade as tarifas aduaneiras. Quer dizer, a gente sempre pensa que a forma de industrializar um país é fazendo barreiras alfandegárias. Foi assim que o Brasil cresceu no passado. Hoje não tem sentido isso. O Brasil não é mais... O motivo para você fazer barreiras alfandegárias é quando você tem uma indústria infante, uma indústria nascendo. O Brasil não tem uma indústria nascente. Quer dizer, ele tem que se abrir. O Brasil tem que competir. Né? Quer dizer, uma outra coisa é que nós queremos que a taxa de juros baixe. Para a taxa de juros baixar, nós precisamos que a Selic deixe de existir, na verdade, que a taxa básica de juros do Banco Central não seja uma taxa indexada como é a Selic. Né? Isso é fundamental. Quer dizer, ela deixaria de existir, é isso? Não. Deixa de existir a Selic, passa a existir, né, uma taxa básica de juros como qualquer país, como todos os países, todos os bancos centrais dos demais países têm. Né? No Banco Central europeu, inglês, americano, japonês, em lugar nenhum, né, existe uma taxa básica de juros que é indexada, né, de forma que quando você eleva os juros, né, o valor dos títulos não cai. Isso em todos os lugares do mundo tem isso, menos no Brasil. Outra proposta do grupo é a desindexação. Essa é uma reforma fundamental. Quer dizer, eu venho falando isso desde o Plano Real, porque o Plano Real foi um grande plano de desindexação da economia. A alta inflação inercial que nós tivemos desde 1980 até 94, estava baseada fundamentalmente na inércia inflacionária, na indexação formal e informal da economia. Isso é inércia. De forma que não adiantava você fazer uma bruta recessão, fazer um aperto monetário violento, etc., que se você não neutralizasse a inércia, você não conseguia. A inércia foi neutralizada no Plano Real através da URV, não sei se lembra, aquele mecanismo. Agora, mas deixou-se ainda algumas coisas indexadas. E nada, em nenhuma circunstância, a indexação é legítima. Indexação é um desastre geral. Quer dizer, os outros países também não têm indexação. Eu defendo que se faça uma lei proibindo o Estado brasileiro de assinar qualquer contrato que tenha cláusula de indexação. Portanto, ele não pode fazer concessões, né, dos seus serviços públicos para empresas com contrato de indexação, com cláusula de indexação. Ele não pode ter uma taxa de juros indexada. Quer dizer, no caso dos preços administrados, você pode dizer, mas como é que então você vai fazer contrato? Vai fazer contrato como todos os outros países fazem. É claro que no contrato você vai considerar a inflação. Mas uma coisa é considerar a inflação entre outras variáveis e sem dizer qual é aquele índice de preço. É esse índice. Simplesmente você, cada ano ou cada 3 anos, depende, né, de como for feito o contrato, você vai rever produtividade, isso, aquilo, e vai ver também a inflação e vai chegar a um novo acerto sobre o preço que o serviço administrado pode cobrar. É isto. Né? O que não pode é você não pode ter indexado, como também você não pode ter essa indexação do salário mínimo, isso não faz sentido. Quer dizer,
fazia muito sentido o que o Lula fez, foi a grande coisa boa que o Lula fez, foi aumentar em termos reais o salário mínimo lá no começo do governo dele. Havia espaço para isso. Sim, mas aí é outro critério. É outra coisa, não foi indexação, foi aumento real porque, que distribuiu renda. Agora, depois disso, agora se inventou uma indexação do salário mínimo. Não faz sentido, isso torna... qual é o mal da indexação? O mal da indexação é que torna o combate da inflação muito custoso. Por quê? Por quê? Porque quando você tem indexada a moeda, quer dizer, a inflação não cai. Agora, por exemplo, a inflação estava em 6%. Aí o governo tinha tinha segurado o preço do petróleo e o preço da energia elétrica, teve que corrigir esses dois preços. Corrigiu isso, foi um choque de oferta, e a inflação foi de 6 foi para 10. Aí disseram, bom, mas é um choque uma única vez e depois a inflação volta para os 6. Não volta. Quer dizer, voltaria se nada tivesse indexado no Brasil. Mas como as coisas estão indexadas, né, estão prevendo ainda 7,5%, mas eu acho que é otimista. É bem possível que a inflação deste ano de 2006 seja 8%. Que Brasil que o senhor vê no horizonte, professor Bressi? Eu não sei, quer dizer, eu era muito otimista do Brasil, não é? Mas quando você tem 35 anos de estagnação, semi-estagnação, e agora essa recessão brutal, quando você vê que as elites brasileiras não parecem interessadas em enfrentar realmente o problema, agora estão, porque a crise ficou muito preta, mas até o ano passado, até 2014, não estavam, né? Viviam brigando esquerda e direita, etc., mas, quer dizer, realmente envolvidos em tentar fazer com que o Brasil voltasse a crescer a taxas elevadas, de 3% pelo menos per capita, não precisa ser 4%. Não, estava todo mundo acomodado no que estava. E, então, eu não estou muito seguro que a gente vai conseguir fazer isso, né? É bem possível que o Brasil continue a ficar para trás, porque você ou faz o catching up ou falling behind, ou você faz o alcançamento ou vai ficando para trás. O Brasil tem ficado para trás nesses muitos anos, desde 1980, ou desde 1994, se a gente tirar a parte da alta inflação. Nós precisamos repensar isso seriamente. Não estamos repensando. Quer dizer, tem uns que resolvem todos os problemas tirando o PT do governo, tem outros que resolvem todos os problemas, né, gastando mais do que o Estado pode gastar, sei lá, coisas pouco racionais, pouco razoáveis. Por outro lado, também, quando você tem uma crise como nós estamos tendo, nessas horas é hora das elites se juntarem. É uma questão de salvação nacional, né? Quer dizer, não é hora de fazer a grande crise, não, é nessa hora que você vê, não é, uma luta aí por impeachment, por isso, por aquilo, não é? O comportamento do Aécio Neves, para mim, tem sido absolutamente irresponsável nessa matéria, né? Quer dizer, enquanto você veja líderes empresariais como os presidentes do Bradesco e do Banco Itaú, puseram água na fogueira, moderados. Porque são moderados, sabem que, né, a República é uma coisa séria e a gente precisa cuidar dela. Quantas, assim, se a gente decidisse hoje encontrar o cenário ideal para essa volta do crescimento, para a igualdade, enfim, tudo que a gente sonha para o nosso país, quantas gerações a gente gastaria para chegar numa estabilidade, para ter um controle da nossa vida? Não precisa tantas gerações, veja, porque quando eu discuto economia, muitas vezes as pessoas dizem para mim, não, o problema do Brasil é educação. Eu falei, olha, claro que é educação, mas educação agora, desde 85, estamos fazendo o que podemos, e os efeitos disso que nós fazemos são de longo prazo. Até isso chegar, né, a você ter toda uma população alfabetizada e uma boa parte delas com ensino médio técnico, etc., isso demora muitos anos, por natureza. Agora, mudar a política macroeconômica, você muda muito rapidamente. Aí demora um pouquinho para dar efeitos, mas os efeitos são... Quer dizer, agora, para mudar a política macroeconômica é preciso que, né, os economistas e políticos, né, não sejam populistas. Quer dizer, câmbio, eles não querem saber do câmbio porque, né, câmbio apreciado é bom, já expliquei, é bom para a direita e para a esquerda, né, no curto prazo. Né?
o déficit público alto, isso a esquerda acha que é ótimo para ela. De vez em quando é muito bom, necessário, mas em outros não. Enfim, então não há muita vontade de resolver os problemas seriamente. Não é? Muita ideologia e pouco pragmatismo e pouca responsabilidade cívica, porque acho que aqui nós temos um problema. Não é? Isso é no mundo inteiro, quer dizer, no Brasil e no mundo, mas no Brasil particularmente, o civismo, a ideia de que você tem uma responsabilidade para com a sua pátria ou com a sua nação, né? Que está bem, você tem seus interesses pessoais, mas né, eles têm que ser muito bem moderados pelos interesses coletivos. Essas ideias estão muito longínquas. Nós estamos no quadro de um individualismo assim. Quer dizer, de novo, nós estamos falando da qualidade das pessoas. Mas isso é a qualidade das pessoas, quer dizer, houve uma guinada muito forte da classe média para a direita. Quer dizer, nos anos 80, essa classe média unia todo mundo em torno do direta já e da democracia. Nesses últimos anos, como os resultados econômicos têm sido ruins, e quem tem sofrido esses resultados é essa classe média, porque os ricos continuaram ainda mais ricos, e os pobres, especialmente no governo do PT, mas já um pouco no governo do Fernando Henrique, tiveram uma melhoria substancial. Agora, a classe média, essa ficou, né, sem grandes vantagens. De repente, acho que foi em 2013, com aquelas manifestações, de repente eles se deram conta de que estavam ficando para trás e a solução deles foi virar para a direita. Há um razoável consenso de que essa classe média ficou para trás, porque né, se o Brasil não cresceu muito pouco nesses anos, essa taxa de 1%. Se os ricos ficaram muito mais ricos, e se os trabalhadores melhoraram substancialmente, alguém tem que ter ficado para trás, foi a classe média. Mas não é toda ela, cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família, mas houve realmente uma piora nessa matéria. E é uma coisa que há muitos anos eu previa e me preocupava que isso acontecesse, e aconteceu. O que é? É que a classe média, há muitos anos, não utiliza a saúde pública e não usa a educação pública. Tudo que ela paga e ela não usa. E ela paga e não usa. Quer dizer, então, ela deixou de dar apoio, né, à educação pública, à saúde pública. O ideal seria, é claro, que a escola pública fosse melhor. Mas está sendo feito um enorme esforço nesse sentido, que eu já disse. Estamos melhorando, mas, quer dizer, a escola particular certamente ainda é muito melhor que a escola pública na média, e a classe média vai continuar mandando seus filhos para a escola privada, né? Então, mas aí ficam bravos. Né? E deixam de raciocinar em termos do interesse do todo. Quanto que do nosso futuro está na mão dessa classe média aí que o senhor se refere, que está tão chateada? É difícil saber, né? Também ela pode mudar, né? Quer dizer, uma coisa complicada que existe nesse processo é que quando a classe média caminha para a direita, e ela caminha à direita, seja por causa disso, mas também um outro fator que fez a classe média caminhar à direita foi a dominação ideológica dos Estados Unidos sobre todo mundo a partir de 1990. Foi uma coisa muito violenta. Agora diminuiu desde 2008, mas entre 90 e 2008, né, a verdade eterna vinha de Washington e Nova York. Um deslumbramento, né? Um deslumbramento e tal. Então, isso nos fazia muito alienados dos nossos interesses. Aí você vai olhar uma coisa muito importante, que é a grande imprensa. O que acontece com a grande imprensa? Por que a grande imprensa no Brasil é tão conservadora? Porque a grande imprensa na Argentina, na França, Le Monde é conservador também, conheço bem, não é tão conservador, mas é. Nos Estados Unidos, em todos os países ricos, a grande imprensa é conservadora. Por quê? Porque o capitalismo... Nada disso. Claro que são grandes empresas capitalistas que precisam... É um negócio, É um negócio que precisa dar resultados, ter lucros e sobreviver. Então não podem brincar. E quem são os seus clientes? É essa classe média. Quer dizer, os grandes jornais brasileiros são consumidos, comprados exclusivamente pela classe média, e claro, a classe rica, mas essa... Né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eles formam o pensamento dessa classe média, eles têm que se adaptar às ideias dessa classe média.
O Google vai... Se essa classe média está conservadora, e essa classe média é geralmente conservadora, a imprensa também é conservadora. Não é nenhuma maldade dos dirigentes das empresas jornalísticas. É uma questão de sobrevivência deles. Uma coisa para encerrar, professor? Esperar que os jovens, né, olhem o Brasil, né, com olhos críticos, indignados, mas positivos.